Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula do curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto. Continuando o nosso tópico sobre espaços vetoriais, essa é a primeira videoaula, tá? De um tema que foi dividido em duas partes, certo? Onde a gente vai falar sobre base e dimensão de um espaço vetorial. Nessa videoaula vamos definir o que seria uma base de espaço vetorial e apresentar alguns exemplos para ver alguns métodos de determinação da base. Na parte 2, né, da videoaula, veremos o que seria a dimensão de um espaço vetorial, tá bem? Bem, então é isso, vamos iniciar nossa videoaula. Bem, por que nós devemos estudar a base, né? Por que é tão importante definir o que seria a base de um espaço vetorial? Nessa videoaula, a gente vai relacionar os conceitos de combinação linear, espaço gerado em independência linear. A base de um espaço vetorial é uma maneira de caracterizar um espaço vetorial a partir de um conjunto de vetores, no qual todo vetor do espaço vetorial pode ser escrito de maneira única como combinação dos elementos desse conjunto, certo? Esse conjunto é o que nós chamaremos de base. Bem, vamos ver agora como é que se define uma base de um espaço vetorial. Base de um espaço vetorial. Um subconjunto de vetores B, V1, V2 até Vn, de um espaço vetorial V, certo? É dito base de V se a gente tiver o seguinte. Primeiro, a gente tem que o conjunto de vetores, V1, V2 até Vn, gera todo o espaço vetorial V. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer elemento de V, qualquer vetor pertencente a V, pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Segundo, esse conjunto de vetores são linearmente independentes, certo? Por que a gente precisa dessa condição? Eu tenho que a gente lembra que quando a gente falou de dependência linear, a gente falou que se eu tenho um conjunto de vetores linearmente dependentes, é porque existe algum elemento aqui no conjunto que é combinação linear dos outros. Se um elemento fosse combinação linear de outros elementos desse conjunto, essa informação não acrescentaria nada para mim, tá certo? Então, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que tenha aqui vetores sobrando. Por quê? Porque se um vetor é combinação linear de outros, tá? Ele não acrescenta informação para mim. Então, eu quero que todos os vetores desse conjunto sejam linearmente independentes, tá? Bem, teorema, se B é uma base de um espaço vetorial V, então todo e qualquer vetor de V pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos vetores de B, certo? A gente vai ter o seguinte, ó. Dado um vetor V pertencente a V, a gente tem que existir escalares A1, A2 até AN, tal que qualquer elemento do meu espaço, né, qualquer vetorzinho V pertencente ao espaço vetorial, é escrito como combinação linear desses elementos, certo? Afinal, V ele é gerado por esses vetores, então isso aqui acontece. Tudo bem? Lembrando que o espaço gerado é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores aqui. E esses escalares, A1, A2 até AN, nós vamos chamar de coordenadas do vetor V em relação à base B. Por que em relação à base B? Gente, um espaço vetorial, ele pode ter mais de uma base, tá certo? A base, ela não é única. Então, dado uma base B qualquer, as coordenadas desse vetor aqui, elas podem mudar, tá? Dependendo de qual base você esteja considerando. Então, A1, A2 até AN, né, que são os escalares aqui da combinação linear, serão chamadas coordenadas do vetor. A gente pode representar essas coordenadas simplesmente por V igual a 1, A2 até AN, ou usando uma matriz coluna, tá? Que será a matriz de coordenadas. Tudo bem?
Bem, então é isso. Uma base, né, de um conjunto vetorial V é um conjunto de vetores que gera todo o espaço V, ou seja, qualquer elemento do conjunto pode ser escrito como combinação linear desses elementos. E segundo, esse conjunto ele tem que ser Li, tá? Então, para a gente provar que é base, tem que provar que gera o espaço e que os vetores são linearmente independentes. Bem, agora vamos ver o nosso primeiro exemplo. Seja V igual a R3, vamos verificar se os vetores E1, E2 e E3 formam uma base para V, tá? Onde E1 vai ser 1, 0, 0, E2, 1, 0, 1, 0 e E3 igual a 0, 0, 1. Já trabalhamos com esses vetores anteriormente, né? A gente trabalhou com eles quando falamos em combinação linear em vetores LI. Bem, repetindo novamente, nós já verificamos que esses vetores são LI, certo? Se eu pegar uma combinação linear desses três vetores, né, igual ao vetor nulo, a gente vai ter que as constantes A1, A2 e A3 vão ser todas nulas, certo? Logo, os vetores A1, A2 e A3 eles são linearmente independentes. Além disso, para mostrar que esse conjunto de vetores gera todo o R3, né, a gente precisa verificar o quê? Que dado um vetor em V, né, um vetor pertencente ao R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. De fato, seja um vetor do R3, certo? Então, o tem essa cara aqui, né? Então, se a gente pegar U como sendo combinação linear desses três vetores, a gente vai obter o seguinte, né? Fazendo aqui as operações, aqui é minha combinação linear, tá? Então, aqui eu vou ficar com A1, A2 e A3. Então, nesse caso, a gente tem que A1 vai ser igual ao 1, A2 vai ser igual ao 2, A3 vai ser igual ao 3. Ou seja, as constantes aqui da minha combinação linear são as próprias coordenadas do meu vetor, certo? Então, nós temos que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores E1, E2 e E3. Então, inicialmente a gente mostrou que os vetores eram LI, depois mostramos que eles geravam o espaço. Então, com isso a gente tem que B igual a E1, E2, E3 é uma base para espaço vetorial R3. Esses vetores E1, E2 e E3 são chamados de base canônica do R3, tá certo? Por quê? Porque quando nós fazemos a combinação linear, as constantes da combinação linear são as próprias coordenadas do vetor, tá certo? O vetor 1, 2 e 3 ele é escrito de forma natural como combinação linear dos vetores E1, E2 e E3, certo? Bem, vamos ver agora, considerando o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n, certo? Uma base canônica desse espaço são os vetores P1 igual a 1, os polinômios, né? P2 igual a x, P3 igual a x ao quadrado e Pn igual a x elevado a n. Essa aqui é a base canônica do espaço vetorial formado pelos polinômios menores de grau menor ou igual a n, certo? Bem, primeiro, a gente tem que mostrar que esse conjunto de vetores, né, esse conjunto de polinômios, gera um espaço vetorial. Então, o que eu tenho que fazer? Dado um polinômio qualquer do meu espaço, né, um polinômio com grau menor ou igual a n, a gente tem que mostrar que ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores de B. Bem, então, P de x é esse vetor aqui, né? Esse polinômio aqui. Então, escrevendo ele como combinação linear, a gente vai ter que α0 P1 mais α1 P2 mais α2 P3 até αn Pn. Substituindo aqui os polinômios P1, P2 até Pn, a gente vai ter
alfa 0 vezes 1 alfa 0 mais alfa 1x, alfa 2x quadrado até alfa n xn, tá? Igualando o polinômio p de x a esse polinômio, a gente vai ter o seguinte. Gente, dois polinômios são iguais quando? Quando os coeficientes do polinômio são iguais. Então, eu tenho que ter alfa 0 igual a 0, alfa 1 igual a 1, alfa 2 igual a 2 e alfa n igual a n, certo? Então, eu consigo determinar todas as minhas constantes, alfa 0 até alfa n, né? Onde a 0, a 1 até a n pertence aos reais. Isso quer dizer que os elementos IB geram o espaço dos polinômios, tá certo? Agora, para a gente provar que é base, nós devemos mostrar que P1, P2 até Pn são LI, ou seja, pegando uma combinação linear desses polinômios igual ao vetor nulo do espaço dos polinômios, a gente tem que provar que todas as constantes são nulas. A gente vai ter o seguinte. Aqui a minha combinação linear, né, igual ao vetor nulo. Quem é o vetor nulo do espaço dos polinômios? É o polinômio nulo, tá? E aqui eu tenho novamente a igualdade de polinômios. Quando dois polinômios são iguais, quando os coeficientes são iguais, ou seja, alfa 0 tem que ser igual a 0, alfa 1 tem que ser igual a 0, até alfa n tem que ser igual a 0, né? A gente vai ter o seguinte, ó. Certo? Então, eu obtenho aqui que todas as constantes, todos os escalares, alfa 0 até alfa n são todos iguais a 0. Então, P1, P2, P3 até Pn são LI. Então, o meu conjunto de polinômios de P1 até Pn geram o espaço dos polinômios com grau menor ou igual que n, e além disso são LI. Então, nós temos que o conjunto B é uma base de Pn. Essa aqui é a base canônica dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá certo? Bem, agora considere os vetores em Rn, E1, E2, E3 até n. Né? Eles têm n entradas, certo? Esses aqui são os vetores canônicos do Rn. Para isso, a gente teria que mostrar o quê? Para mostrar que E1 até n gera o Rn, né? Então, dado um vetor qualquer do Rn, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores. E para mostrar que eles são LI, eu tenho que pegar uma combinação linear igual ao vetor nulo e mostrar que todas as constantes da combinação linear é igual a 0, tá certo? Fica como exercício para vocês. Considere agora B igual ao conjunto formado por E1, E2, E3, E4, onde E1, E2, E3, E4 são essas matrizes, tá? São matrizes no espaço vetorial das matrizes de ordem 2, matrizes quadradas de ordem 2. Gente, essas matrizes são a base canônica, tá? Do espaço vetorial das matrizes de ordem 2, tá? Isso quer dizer o quê? Que qualquer matriz que eu pegar de ordem 2, elas podem ser escritas como combinação linear dessas quatro matrizes. E além do mais, esses vetores aqui também são LI, tá? A gente consegue provar facilmente isso. Bem, vamos comentar um pouco sobre a base canônica. Toda vez que a gente tem que um conjunto B é base canônica no espaço vetorial, a gente tem que as coordenadas do vetor são as próprias entradas do vetor. Lembrando que lá no início a gente falou que as coordenadas são quem? São as constantes que aparecem na combinação linear, tá certo? Vê, aqui no R2, né, dado um vetor U igual a 1, 2 do R2, a gente pode escrever o seguinte: 1, 2 é igual a 1, 0 mais 0, 2, certo? Eu acho que dá para ver isso aqui, né? Agora, o 1, 0 pode ser 1 vezes 1, 0. E 0,2 é igual ao 2 vezes 0,1, tá? 1, 0, gente, é o E1 do R2. E 0,1 é o E2 do R2, tá? Então,
o 1, o 2 pode ser escrito como combinação linear de E1, E2, onde os escalares aqui da combinação linear, os coeficientes, são as próprias coordenadas do vetor. Esses vetores aqui formam a base canônica do R2, certo? Considere aqui os polinômios com grau menor ou igual a 2, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente pode escrever esse polinômio dessa forma aqui. A0 vezes 1 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. Ou seja, os polinômios 1, x, x quadrado formam a base canônica do espaço vetorial formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 2. E no espaço das matrizes de ordem 2, considerando uma matriz qualquer A, né, quadrada de ordem 2, a gente pode escrever o seguinte, ó. Essa matriz aqui é escrita como combinação linear dessas matrizes. Gente, essas matrizes são essas aqui do início, E1, E2, E3, E4. E observe que na combinação linear, os escalares aqui são as próprias entradas da minha matriz 2 por 2, tá? Esses vetores, essas matrizes, formam a base canônica do espaço das matrizes 2 por 2, tá? Então é isso. Toda vez que você tiver B, um conjunto que é base canônica do espaço vetorial, então na combinação linear, as constantes que aparecem são as próprias coordenadas do vetor, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Mais um exemplo, verificar se os vetores o 1, o 2 e o 3 são base do R3. Gente, olha, essa aqui não é a base canônica, essa aqui é uma outra base qualquer, tá certo? Bem, para verificar que os vetores 1, o 2 e o 3 são base do R3, eu tenho que mostrar o quê? Que gera o espaço R3, ou seja, que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. E eu tenho que mostrar que esses três vetores são ali. A gente vai ter o seguinte. Primeiro, a gente tem que mostrar que, dado um vetor qualquer no espaço R3, existem números A1, A2 e A3, tal que V é escrito como combinação linear desses vetores, certo? De onde a gente vai ter essa expressão aqui, né? Aqui o meu vetor V e aqui o meu vetor V1, V2 e V3, onde eu tenho aqui a minha combinação linear, certo? Fazendo aqui as operações, a gente vai chegar aqui, somando os vetores, a gente chega aqui. Então, agora fazendo a igualdade desse vetor com esse vetor aqui, a gente vai chegar no seguinte sistema. Aqui está o meu sistema linear, está formado pelas coordenadas dos dois vetores, tá? Do vetor U e desse vetor que a gente obteve a partir da combinação linear. Gente, para mostrar aqui, V1, desculpem, o 1, o 2 e o 3 geram R3, eu tenho que provar que esse sistema linear ele admite uma única solução, tá? Por quê? Porque se um vetor ele gera um espaço vetorial, então qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito de maneira única como combinação linear desses vetores, certo? Então esse sistema aqui ele tem que admitir uma única solução. Portanto, né, a gente tem que mostrar que esse sistema possui uma única solução. Resultado, gente, esse resultado é muito importante, tá certo? A gente vai utilizar muito ele, preste atenção. Para mostrar que um sistema linear é possível determinado, basta mostrar que a matriz dos coeficientes, tá, do sistema linear, ela é inversível, ou seja, que o determinante da matriz dos coeficientes é não nulo. Então, se a gente mostra que o determinante das matrizes dos coeficientes é não nulo, a gente mostra que o sistema possui única solução. Bem, então vamos lá, né?
Sim, detalhe, se a matriz for singular, ou seja, se o determinante da matriz dos coeficientes for nulo, aí a gente não pode não pode determinar se o sistema possui solução ou não. Tá? Ele pode possuir infinitas soluções ou pode ser que ele não admita a solução, tá? Mas o que interessa para a gente é saber se ele possui única solução. A matriz dos coeficientes será essa aqui, certo? Calculando esse determinante aqui, né, por um método que vocês prefiram, usando desenvolvimento de Laplace, usando Sarri, a gente vai chegar nesse determinante aqui, que é menos 1. Gente, como o determinante da matriz dos coeficientes é igual a menos 1, que é diferente de zero, nós podemos afirmar que esse sistema linear, ele possui uma única solução, ou seja, ele é possível e determinado. E com isso, eu provo que o meu conjunto de vetores, o 1, o 2 e o 3, aqui está errado, tá? Gera todo o meu R3, certo? Falta agora a gente mostrar que os vetores são LI, certo? Bem, para mostrar que os vetores são LI, a gente deve ter, se eu pego uma combinação linear desses vetores igual ao vetor nulo, então todas as constantes têm que ser iguais a zero. Vamos lá. Aqui eu tenho a minha combinação linear dos meus vetores, né? Fazendo as operações, a gente vai chegar aqui nessa igualdade, tá? Dessa igualdade, a gente vai chegar nesse sistema homogêneo, certo? Gente, só que a matriz dos coeficientes desse sistema homogêneo é a mesma matriz dos coeficientes que a gente utilizou para provar que os vetores geram R3, tá? Então, eu vou ter o seguinte, a gente já sabe que a matriz é inversível, que o determinante dela é diferente de zero. Então, esse sistema homogêneo aqui possui uma única solução. Gente, se o sistema possui uma única solução, essa solução só pode ser a solução trivial, onde A1 é igual a 2 é igual a 3 é igual a zero, certo? Portanto, nossos vetores o 1, o 2 e o 3, eles são LI, tá? E com isso, a gente prova que nossos vetores formam uma base do R3. Tá, gente? Não esquece, aqui ficou errado, tá? Que é o 1, o 2 e o 3, tá certo? Então, é isso. Bem, agora, vamos ver aqui mais um exemplo com polinômios. Considere P0 igual a 3, P1 igual a x mais 4 e P2 igual a x quadrado menos 5x mais 6. Tá? Eu quero verificar se esses polinômios aqui constituem uma base para o espaço vetorial dos polinômios que tem grau menor ou igual a 2. Para mostrar que os vetores P0 e P2 são LI, a gente deve mostrar que a única solução dessa combinação linear é α0 igual a α1 igual a α2 igual a zero, certo? E para mostrar que esses vetores geram P2, a gente deve mostrar que para qualquer polinômio P de x pertencente a P2, a gente tem que P de x pode ser escrito como combinação de P0, P1 e P2. Tudo bem? Para provar que é base, tem que mostrar que é LI e que os vetores geram o espaço vetorial. Bem, considerando aqui o vetor nulo do espaço vetorial dos polinômios, né, de grau menor ou igual a 2, que vai ser esse aqui, e considerando um polinômio p de x qualquer, né, a 0 mais a 1x mais a 2x quadrado, tá? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter essa combinação linear aqui, certo? E pegando uma combinação linear qualquer de um polinômio do espaço, igual a combinação linear dos nossos polinômios, a gente vai ter essa equação aqui, tá bem? Então, aqui eu igualei ao vetor nulo, aqui eu igualei a um polinômio qualquer do espaço P2. Essa primeira igualdade vai provar que os polinômios são LI, a segunda igualdade vai provar que eles geram o espaço P2. A gente vai ter o seguinte,
Aqui da primeira equação, nós temos essa igualdade, certo? E da segunda equação, a gente tem essa igualdade aqui. Bem, teremos os seguintes sistemas lineares, né? Esse aqui vai ser o meu sistema homogêneo, lá da primeira equação, e aqui eu tenho esse outro sistema não homogêneo daquela segunda equação. A gente está procurando a solução desses dois sistemas. Gente, observe que os dois sistemas são sistemas triangulares superiores. Então, é fácil a gente encontrar a solução. Lembrando que a gente tem que determinar alfa 0, alfa 1 e alfa 2, tá? Aqui, desse primeiro sistema linear, é fácil a gente ver que a única solução dele vai ser alfa 0 igual a alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0, tá? É só, né, aqui eu tenho alfa 2 igual a 0, substituir na segunda equação, achar alfa 1, e depois substituir na primeira equação. A gente encontra aqui alfa 0 igual a alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0. Portanto, desse primeiro sistema linear, eu tenho que meus polinômios são ali, tá? Agora, aqui do segundo sistema, a gente vai ter o seguinte. Eu vou encontrar que meu sistema linear ele tem única solução, onde o meu alfa 2 vai ser igual a A2. O meu alfa 1 vai ser A1 menos 5A2. E o meu alfa 0 vai ser A0 menos 4A1 menos A2. E essa aqui é a solução desse sistema linear, tá? Portanto, o sistema possui única solução, então os polinômios geram o meu espaço vetorial, tá? Então, eu tenho que os polinômios são ali e que eles geram espaço vetorial. Portanto, gente, B igual a P0 para P2 constitui uma base para o espaço vetorial P2. Vamos ver mais um exemplo. Verificar se esses polinômios P2, Q2 e R2 constituem uma base para P2, tá? Mesmo procedimento, tá? A gente tem que mostrar que eles são LI. Para isso, tem que pegar uma combinação linear igual ao vetor nulo, né? E provar que as constantes da combinação linear são todas iguais a zero. Isso para provar que são LI. E para provar que gera o espaço, né? Eu tenho que pegar um polinômio qualquer do espaço vetorial e mostrar que a combinação deles igual a combinação linear, desculpem, e mostrar que esse polinômio pode ser escrito como combinação linear de P2, Q2 e R2, que essa equação aqui vai ter uma única solução, certo? Bem, considerando o vetor nulo do espaço dos polinômios, tá? E considerando P de T um polinômio qualquer pertencente ao meu espaço vetorial, a gente vai ter o seguinte. Aqui a minha combinação linear é igual ao vetor nulo, para provar que é LI. E aqui a minha combinação linear é igual ao vetor do espaço vetorial. Isso aqui para provar que eles geram o espaço, que os polinômios geram o meu espaço. Dessas duas equações, aqui, a gente vai ter essas duas. Fazendo aqui as operações, né? Multiplicando, juntando os termos semelhantes, tá? Tudo que multiplica t, tudo que multiplica t quadrado e o termo independente, né? A constante. Aqui embaixo também, a conta é a mesma. Então, igualando os termos dos polinômios nas duas expressões, gente, como assim? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, esse termo aqui é o termo constante, igual a quem? É igual a zero. Esse termo que multiplica t, eu igualo aqui ao coeficiente que multiplica t. E o coeficiente que multiplica t quadrado, eu igualo ao coeficiente que multiplica t ao quadrado, certo? Então, a gente vai ter... Nós encontramos esses dois sistemas lineares, certo?
Então, a gente tem que resolver eles. Observe que para resolver um sistema, eu resolvo outro também. Tá? Só o que vai mudar aqui é o termo independente. Esse sistema linear é homogêneo e esse aqui é não homogêneo, certo? Escrevendo a matriz dos coeficientes do sistema, né, que é a mesma matriz para os dois sistemas, a gente chega nessa matriz aqui, tá? Calculando o determinante, tá? Fazendo o cálculo aqui do determinante, uma matriz 3 por 3, né? Que vocês já sabem fazer. A gente chega aqui o determinante de A igual a zero. Gente, se o determinante de A igual a zero, o sistema linear homogêneo ele não vai possuir única solução, ele vai possuir infinitas soluções. Logo, daqui eu já tiro que os meus vetores não são LI, tá certo? Porque para eles serem LI, o sistema homogêneo tem que admitir somente a solução trivial. Então, se admite infinitas soluções, os vetores não são LI. E se eu usar escalonamento aqui nesse outro sistema linear, né, a gente consegue verificar que o sistema vai possuir infinitas soluções, tá certo? Novamente, se o sistema possui infinitas soluções, então ele não gera o espaço R3, porque R3 não, desculpem, o espaço dos polinômios, porque para gerar o espaço dos polinômios, a solução tem que ser única. Não esqueçam disso. Gente, independente do espaço vetorial que vocês estejam trabalhando, seja polinômios, sejam vetores, sejam matrizes, para provar que é base, eu tenho que mostrar que o sistema linear homogêneo admite somente a solução trivial e o sistema linear não homogêneo admite uma única solução, tá? Se admite infinitas soluções, os dois sistemas, então os vetores do conjunto não são base, tá? Porque nem geram e não são LI, certo? Então, esses vetores P2, Q2 e R2 não constituem uma base para o espaço vetorial dos polinômios. Tudo bem? Gente, eu deixo aqui para vocês uns exercícios, tá bem? Que vocês devem entregar na lista de exercícios. Aqui, eu tenho esses conjuntos de vetores, tá? E eu quero que vocês verifiquem se eles formam a base para os seguintes espaços vetoriais. Por exemplo, eu quero saber se V1 e V2 é base para o espaço vetorial R2. Quero saber se V1, V2, V3 é uma base para o espaço vetorial R2. Aqui para R3, aqui para o espaço dos polinômios, aqui para o espaço das matrizes. Tá certo? Esses exercícios fazem parte da lista de exercícios da semana, tá certo? Então, não esqueça, como é que eu mostro que um conjunto de vetores é base de um espaço vetorial? Eu verifico se os vetores geram o espaço e verifico se eles são LI. Para provar que é LI, eu pego uma combinação linear igual ao vetor nulo, e para provar que eles geram espaço, eu pego um elemento do espaço vetorial e provo que ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base, certo? Bem, pessoal, então é isso. Essa foi nossa videoaula sobre base de um espaço vetorial, tá certo? Façam os exercícios, né, deixados na videoaula. Prestem bastante atenção nos exemplos, porque é através dos exemplos que vocês conseguem ver as técnicas e os métodos para resolver a lista de exercício. Aqui fica as referências bibliográficas, tá certo? Que eu utilizei para elaboração dessa aula. Sugestão de leitura para vocês, se quiserem ver mais alguns exemplos de o conjunto de vetores que são bases no espaço vetorial, tá o livro da Franco Neide, da página 159 a 166, tá certo? Se tiverem tempo, né, vejam que é bom, né, ver mais exemplos. Bem, então é isso, bons estudos para vocês, tá? E até a nossa próxima videoaula.